Queria te convidar ao texto de Gênesis 4:17, e aí nós vamos orar. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificara uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Vamos orar. Texto bíblico, Senhor, inspirado por Ti, que o Teu Espírito possa ter liberdade para ministrar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. O texto que eu queria nomear essa palavra de hoje para nos nortear. Então eu dei o nome de Do Jardim ao Império. Você pode repetir comigo? Do Jardim ao Império. A ideia é de que você memorize a ideia central do que eu quero trabalhar hoje. Nós vamos falar sobre o período pré-patriarcal e introduzir agora a ideia do patriarcado no Gênesis. O Gênesis, ele é um livro, 50 capítulos. E como eu disse a vocês na semana passada, nós só temos 3 capítulos que invocam a criação e a própria queda. Se o tema de Gênesis, o tema central de Gênesis, fosse criação, não teria só 3 capítulos. Então, qual é o tema central do livro de Gênesis? O tema central é o patriarcado. É o patriarcado a partir de Abraão. E tudo que se desenrola a partir disso está relacionado com ou antes ou depois do patriarcado. Então, se você pegar de Gênesis no capítulo 4 até o capítulo 11, o que você vai perceber é quais são as disfuncionalidades, quais são os problemas que são decorrentes da queda do homem. O primeiro problema é a inimizade e o assassinato. O que acontece logo após a queda? Uma disputa, um ciúmes por uma oferta, e aí Caim se levanta contra o seu irmão Abel e o assassina. Só que, como marca desses ciúmes e desse assassinato, Caim se torna errante sobre a terra. Por que a gente leu aqui no capítulo 4, versículo 17? Porque quando Enoque foge da presença de Deus, ele constrói uma cidade. Então vamos lá, sem se assustar com a tentativa teológica de construir, ok? Primeira coisa, Adão vive 800 anos. Então, existem algumas linhas que vão dizer que os filhos de Adão se casam neste período de 800 anos. Acredita-se então que o texto é literal e que as irmãs e os irmãos, que aqueles que estão retratados não são apenas aqueles que estão na Escritura, e que surgem os primeiros povos ou os povos originários. Essa é uma forma de ver o texto. A segunda forma de ver o texto é que existe Deus criando Adão e Eva como símbolo da raiz do povo judeu, mas que não é apenas Adão e Eva quem Deus criou. Então existe essa forma de olhar para o texto também. De qualquer forma, você vai ler tanto na Midrash quanto nos pais da igreja que o fato de Caim ter construído uma cidade é o símbolo da tentativa humana de fabricar segurança sem Deus. O fato de Caim construir uma cidade é o símbolo da tentativa humana de fabricar segurança sem Deus. Engraçado que semana passada eu estava vendo uma reportagem a respeito das cidades sustentáveis. E aí tem uma cidade na China que foi chamada de cidade esponja, porque água passa pelo meio da cidade. E é interessante você pensar que na Cidade Santa também tem um rio que passa no meio da cidade. Mas a cidade símbolo aqui de Caim é a cidade com muros. É a cidade que divide. É a cidade que vai culminar no capítulo 11, na torre que foi conhecida como a Torre de Babel. E é a cidade de onde emana o poder imperial. É a cidade que produz lixo.
é a cidade que produz desigualdade, é a cidade que produz diferenciação e é uma cidade que é construída sem Deus. Então aqui o capítulo 4, principalmente na Midrash, é algo extremamente importante. Inclusive, em alguns comentários rabínicos, se diz que Caim construiu muros na cidade como um jeito de se proteger da própria presença de Deus. Então, o que a gente aprende aqui no capítulo 4? Que o sonho de Deus não era a cidade. Que o sonho de Deus era jardim. No jardim, tudo se harmoniza. Se você olhar para a natureza, por exemplo, você vê produção de lixo? Não tem. Mesmo quando algo morre, este algo que morre se torna sustento para algo que vive. E esse algo que vive se torna sustento para algo que vive e é um conteúdo harmônico. Se você vai se lembrar lá da sua terceira série, quarta série, você vai se relembrar de que existe algo chamado cadeia alimentar. E cadeia alimentar significa o boi comendo capim, o homem comendo boi e as minhocas comendo o homem. Lembram disso? Então, isso é a perfeição de Deus. Isso é o jardim que Deus construiu. Eu me lembro de um amigo que se mudou para São Paulo para assumir o ministério em uma igreja de São Paulo. E ele era do interior, assim como eu sou do interior. E ele ficou muito assustado com a dinâmica de São Paulo. Ele ficou muito assustado de não poder sair a hora que ele quiser da sua casa, em primeiro lugar por causa do trânsito, então ele não podia se locomover a qualquer momento, decidir sair de casa a qualquer momento, porque senão ele ficava no trânsito. Depois ele ficou assustado que existem algumas regiões de São Paulo que ele não podia ir porque ele tinha medo de ser assaltado. Aí depois ele ficou assustado que em determinados lugares você não pode abrir o vidro, e tem muitas regras para viver em São Paulo. Hoje a nova regra não pode usar o celular no carro porque você pode ser assaltado. Ele ficou muito assustado com isso. E aí chegou um momento que ele foi definhando. Ele foi se entristecendo. E aí, Deus falou com ele. E eu queria que Deus falasse o mesmo com você. Você vive na cidade, mas que o seu coração esteja no jardim. Você vive na cidade, mas que o seu coração seja jardim. Então, a cidade é essa representação da disputa. Eu sou concorrente. Eu vivo em hostilidade contra você. Então, a gente tem aqui a nossa cantina, né? Que hoje não abre durante a semana. Mas se a nossa cantina, de repente, abrisse, ela automaticamente se tornaria concorrente da padaria ou da lanchonete. Mas no jardim não existe concorrência. No jardim o que existe é harmonização, é harmonia. E o sonho de Deus é que nós conseguíssemos construir um jeito de viver e um jeito de ser que fosse jardim. Vocês ouviram eu dizer mais de uma vez que eu não gostaria de ser um produto, não é isso? Mas infelizmente a igreja, ela foi se transformando num produto que inclusive gera concorrência entre as igrejas. Então, você se torna num produto e aí tem um diferencial do seu produto. O seu produto, ele fala mais ao coração. O seu produto, ele fala mais à mente. O seu produto, ele faz parte de uma tradição religiosa. O seu produto é algo mais moderno. Quando, na verdade, o sonho de Deus é de que houvesse um só humano, uma só humanidade harmonicamente resolvida. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para você é que o seu coração seja jardim. Não permita que a cidade reine no seu coração. Quando eu falo isso, queria tentar dar algumas aplicações práticas. Eu me lembro da história de um paciente, uma pessoa que eu conheci, que ele, ao começar a construir um negócio, ele foi traído por seu sócio. E ele se tornou alguém extremamente desconfiado. E ele começou a trabalhar. E ele trabalhava de dia e de noite. Ele comprou terreno. Aí ele juntou. Aí do terreno ele construiu uma empresa
dessa empresa, essa empresa foi crescendo e se multiplicando. E um dia, ele, no aniversário da sua filha, de 12 anos de idade, dentro da sua mansão, a filha dele, ele perguntou: pai, a gente tem tudo, mas a gente não tem você. E aí ele se perguntou, e foi essa grande crise que instaurou essa necessidade de conversar comigo: pai, nós temos tudo, mas nós não temos você. E ele não era cristão, talvez esteja no caminho, mas me veio à mente Jesus falando em Mateus capítulo 6. De que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua alma? A pergunta é: o que você tem preparado? O que você tem guardado? Jesus conta a história de alguém que juntou em celeiros e diz: minha alma, fica tranquila, não tenha medo de nada. Talvez seja isso o espírito desse rapaz. Agora eu não preciso temer, porque eu consegui construir um império com minha própria força. Louco, essa noite vão te pedir a sua alma. E o que você tem guardado, para que será? Vale a pena? Então, é óbvio que aqui a gente não está falando só sobre dinheiro. A gente está falando aqui sobre estar seguro em Deus. Sobre construir uma vida tão harmônica, que mesmo na cidade, o nosso coração seja jardim. Ok, então, aqui a gente começa a cidade versus o jardim. Agora eu gostaria de convidar você ao texto de capítulo 6 de Gênesis. Nós vamos ler de 1 a 4. Filhos de Deus versus filhas dos homens. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, e as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes, que houveram na antiguidade, homens de fama. Aqui existem 3 possibilidades de interpretação. Existe uma interpretação que é a interpretação angeológica, de que esses filhos de Deus eram anjos, seriam seres celestiais, Benei Elohim. E essa visão é atestada em 1 Enoque, que é um livro apócrifo das literaturas rabínicas antigas, que identificam os nefilins com anjos caídos. Consegue interpretar isso aí? Existe uma segunda possibilidade de interpretação, de que esses filhos de Deus sejam a descendência de Sete, sejam os setitas, a descendência dos justos. Filhos de Deus como os descendentes de Sete, ungindo-os a descendentes de Caim. Então seria um processo de miscigenação. E aqui, nessa interpretação, seria como a mistura de impiedade com a piedade. Seria como essa tradição judaica de não ter casamentos mistos, de não misturar. E existe uma também interpretação sociopolítica de que filhos de Deus seriam como elites ou governantes. Porque essa palavra no hebraico Elohim pode ser usada como juízes. Aqui o texto critica poderosos que tomam mulheres à força. Mas aqui, acima de tudo, a base da interpretação é: o poder, quando não é mediado por Deus, ele se converte em violência. Quero repetir isso. O poder, quando não é mediado por Deus, ele se converte em violência. Então, independente de qual interpretação você escolha, estes homens se tornaram famosos. Esses homens se tornaram heróis e heróis de guerra. E eles começaram a exercer o seu poder sobre os outros. E aí, você consegue olhar para esse texto e distinguir que o poder, quando não é mediado por Deus, se converte em violência, se converte em opressão. Olha para mim, gente.
Tem coisa mais atual do que isso hoje? Não tem. Vou tocar algo sensível aqui, mas vou tentar tocar para os dois lados. Venezuela é um regime de exceção, de esquerda. Mas o Brasil estava se tornando um regime de exceção, de direita. E existe uma tensão entre aqueles que exercem o poder e aqueles que são fragilizados pela ausência do poder. Todo poder que não emana de Deus, ele se torna opressor. Então, se Deus te deu uma posição de destaque, se Deus te deu uma posição de poder, esse poder precisa ser exercido para cuidar dos fracos, para olhar para os oprimidos. Não é por meio da força e da violência, mas pelo meu espírito. Assim diz o Senhor. E todas as vezes que alguém toma o poder para seu alto benefício, ele se corrompe. Eu gostaria de sugerir, já sugeri aqui, mais uma vez, vou deixar aqui na nossa livraria, Dinheiro, Sexo e Poder, do Richard Foster, que é um livro que fala como essas três dimensões, elas se dialogam, e como essas três dimensões, elas corrompem as pessoas. Então parece que não, mas é muito atual o que a gente está conversando agora. Então revisitar esse texto de Gênesis é você perceber que Deus construiu um jardim harmônico, mas que desde a saída do Gênesis, que vai culminar na Torre de Babel, é essa saída do jardim em direção ao imperialismo. Bom, primeira cidade, as guerras entre os gigantes. Estão comigo ainda? Ninguém dormiu ainda? Está difícil? O versículo final chama esses filhos de filhos da fama, homens de fama. Anshei Hashem. O paralelo é claro, o poder, quando não é mediado por Deus, se converte em violência e em projetos que caem sob juízo de Deus. Próximo agora é o dilúvio. Ó a deterioração. A cidade, os homens de fama, de violência, e a gente combina no dilúvio. Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler o texto, versículo 5 e o versículo 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. E isso lhe pesou o coração. O dilúvio é a expressão da descriação. Isso lhe pesou o coração. O que será que faz pesar no coração de Deus? Queria que a gente continuasse essa linha do tempo. Saímos do jardim para uma cidade. Saímos de uma cidade de guerra entre as cidades. E agora, Deus olha e diz: a maldade precisa ter um limite. O caos precisa, a falta de juízo precisa ter um limite. E aí ele começa um processo que nós chamamos de descriação. Também existem algumas possibilidades de interpretação. Se você quiser estudar isso com maior afinco, você vai para uma célula essa semana, onde vocês vão discutir lá, e eu vou colocar as 3 formas de interpretação. Existe a interpretação literal global como um evento histórico de escala mundial. Então, o dilúvio acontece numa escala mundial. Mas também existe a interpretação literal regional, que uma grande enchente invade todo o mundo, que seria o mundo conhecido da época, que seria o crescente fértil, descrita em termos universais. Então, todo mundo conhecido da época teria se enchido, e não o planeta como um todo. Então, quando a Bíblia está falando sobre o dilúvio, sobre toda a terra, é sobre toda a terra conhecida. Também existe a interpretação simbólico-teológica, que representa a força destrutiva do pecado coletivo e a necessidade do reinício. Nessa interpretação, o dilúvio é só uma força de linguagem. Entre essas 3, eu acabo ficando com essa literal regional, porque ali é a descrição do patriarcado, e ali é onde o reset acontece, naquela região onde a maldade se multiplicou sobre a terra. Ok? Lembrando que a literatura bíblica, ela está descrevendo
a raiz abraâmica. A intenção do livro de Gênesis é falar sobre a raiz abraâmica, ok? E esse reset? Esse reset fala sobre um colapso ético-social. Fala de roubo, fala de violência, fala sobre abuso sexual, fala sobre a maldade se multiplicando sobre a terra. Aí eu te pergunto mais uma vez, parece atual esse texto? Roubo, violência, abuso sexual. Vocês se lembram de Sodoma e Gomorra? Vocês se lembram dos Nefilins, que a gente acabou de ler? Se lembram das cidades? Só falta alguém na rede social postar lá abuso de criança, abuso infantil, a erotização das crianças ou a adultização das crianças. É impressionante como o retrato parece se repetir, como a história vai parecendo ser cíclica, porque parece que está descrevendo a nossa sociedade. E ali o texto está mostrando então que existe um limite para a maldade. É como se Deus falasse, olha, vocês são livres, mas a sua liberdade vai até aqui. Daqui para cá eu vou ter que intervir. Mas a sensação que eu tenho é que existe esse processo na repetição. O arco-íris é o símbolo do limite que Deus põe ao juízo, que nasce na primeira aliança universal que fundamenta a dignidade humana. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Aqui é Gênesis capítulo 9, versículo 6. A grande maldade é a desconstrução da imagem do homem no próprio homem. Então em Gênesis capítulo 9, versículo 6 diz que o grande pecado é a desumanização, ou quando você desconstrói a imagem de Deus nas pessoas. E aí a gente culmina em Babel. E eu não vou me demorar, tá bom, gente? Estou vendo que o texto hoje é uma exposição complexa. A ideia é de que você consiga estudar bastante essa semana nas células. Queria que você abrisse em Gênesis, capítulo 11, de 1 a 9. Na verdade, eu vou ler só de 1 a 4 aqui, mas a exposição toda de Babel está de 1 a 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E disseram, eia, edifiquemo-nos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Façamos um nome para não ser espalhado sobre a face da terra. Que tipo de torre você consegue construir cujo cume consegue tocar os céus? Que torre é essa? Que tipo de torre é essa? Seria como, e aqui não estou justificando nenhum tipo de violência, mas seria como uma torre do World Trade Center? Seria como uma torre naqueles países árabes ricos? Qual é a vantagem de você construir uma torre que toca ao céu? É uma torre de arrogância? É uma torre de prepotência? É uma torre imperialista? E Deus disse, o coração de vocês é tomado por maldade. E aí ele vem e espalha essas pessoas. A torre é identificada pelos estudiosos como zigurate mesopotâmico. O texto critica a centralização imperial e a tentativa de fazer um nome para si. Mas no contraste, ele diz que em Abraão, Deus promete fazer grande o seu nome. Por quê? Porque Abraão não está interessado num nome. E aí ele diz, eu vou fazer da sua descendência mais numerosa do que a areia. Você pode contar as estrelas? Você pode contar as areias? Então, é assim que eu vou fazer o seu nome. Mas Abraão não está interessado na fama, no sucesso. E é por isso que Deus o faz. Quero concluir. Nós falamos sobre cidade como contraste do jardim. Nós falamos sobre os gigantes
em contraste do justo com o ímpio, o justo se misturando com o ímpio. Falamos dessa impiedade sobre as primeiras guerras de homens que se tornaram famosos. Depois a gente foi para a torre. Falamos sobre os filhos de Deus, depois falamos sobre o dilúvio. Agora eu queria recontar uma história que Jesus contou. Jesus diz o seguinte: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse: dá-me a parte que me cabe da herança, ou dá-me a parte que me cabe dos bens. Quero repensar isso com você. O que é uma herança? Herança é algo que a gente recebe depois que o pai morre. Essa herança, com o pai ainda vivo, é a representação de um rompimento, não tem a ver com dinheiro. É o filho dizendo: eu não quero viver sob a sua tutela. É o filho dizendo: eu não quero viver segundo as suas leis. E o filho rompe com o pai. E o final é ele comendo das bolotas que os porcos queriam comer. E aí o texto diz que ele, passando fome, passando necessidade, diz que ele caiu em si. E ele diz: eu vou voltar para o meu pai. Você já caiu em si? Tem algo importante nessa reflexão. O que é de importante nessa reflexão é você perceber que o mundo sem Deus é esse filho que destrói, rompe com Deus, rompe com as leis de Deus, rompe com as normas de Deus e começa a viver a sua vida do seu próprio jeito. Começa a viver a sua vida sem levar em consideração as leis de Deus. Pensa no pecado, como o pecado destrói as famílias. Pensa no pecado, você que é da área de educação, como a total falta de Deus tem corrompido a relação nas escolas. Pensa no pecado e como os adultérios destroem os casamentos. Pensa no pecado e como essa necessidade de trabalhar tem imposto sobre as pessoas a luta umas com as outras. A gente fala luta para sobreviver. Pensa no pecado e sobre como o pecado tem levado às guerras, aos rumores de guerra. Pensa no pecado e como as famílias estão divididas por narrativas políticas. Pensa no pecado e o que você vai ver é uma humanidade comendo das bolotas do porco, ou desejando se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam. É isso que a gente vê. Aí o texto fala que o filho cai em si. A minha pergunta é: nós caímos em si? Porque nós frequentamos um produto evangélico, nós frequentamos uma igreja evangélica, mas para tomar decisões a gente não escolhe ouvir a voz de Deus. Para tomar decisões em relação aos nossos filhos, a gente não escuta a voz de Deus. Para tomar uma decisão em relação ao nosso casamento, a gente não quer ouvir a voz de Deus. Para tomar decisões a respeito dos nossos negócios, a gente não quer ouvir a voz de Deus. E a gente vai se distanciando de Deus. E tudo que já foi vivido no ciclo da história, a gente traz para dentro da nossa casa e para dentro da nossa família. E você acha que Deus não está vendo. E o que Deus falou é: deixa. Como Romanos capítulo 1, ele diz: deixa. Vamos ver até onde essa maldade vai dar. Até onde vai a autodestruição. É isso que o texto está nos ensinando. É isso que esse período pré-patriarcado está nos ensinando. Que o nosso coração seja jardim. Que a gente viva na cidade, mas que o nosso coração seja jardim. Que na sua relação com sua esposa, que na sua relação com seu esposo, o seu coração seja jardim. Que na sua relação para com seu filho, que na sua relação para com seu pai, o seu coração seja jardim. Que quando você estiver diante das escolhas que você tem para fazer, o seu coração seja jardim. Quando as coisas estiverem difíceis, não relativize
a moral. Não relativize a ética. Não relativize o bom senso. Mas acima de tudo, não relativize o que Deus fala. Não relativize. Deus está falando com a gente. Tudo o que está acontecendo hoje já estava sendo dito por Jesus. Mas como nós vamos passar por esse tempo de tanta impiedade, aí a escolha é nossa. Aí não tem a ver com os outros, tem a ver com o meu próprio coração. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno.